A Fórmula 1 chegava, no final de setembro, ao lendário circuito de Nürburgring para a 14ª e penúltima etapa da temporada de 1999, com a disputa totalmente aberta e inesperada pelo título. O finlandês Mika Häkkinen, da McLaren, campeão no ano anterior, tinha 60 pontos e dividia o topo da tabela com o irlandês Ed Irvine, da Ferrari, que fora alçado ao posto de líder e primeiro piloto da equipe após o acidente que tirou Michael Schumacher de boa parte das corridas daquele ano. Um surpreendente e consistente Heinz Harald Frentzen, da Jordan, vinha em terceiro com 50 pontos, e David Coulthard, companheiro de Häkkinen na McLaren, em quarto com 48. Os 4 primeiros colocados estavam separados por apenas 12 pontos e ainda restavam 30 a serem disputados nas 3 etapas finais. Tudo poderia acontecer, mas o que se viu naquele fim de semana em Nürburgring não poderia ter sido imaginado nem pelo fã mais maluco da Fórmula 1. A sessão de classificação no sábado foi realizada com pista molhada e já apresentou as primeiras surpresas. Frentzen garantiu a segunda pole da sua carreira e teria Coulthard ao seu lado. Häkkinen largaria em terceiro e Irvine, fazendo jus à sua grande falta de consistência, sairia apenas na 9ª posição. Uma péssima forma de iniciar uma corrida para quem está disputando um título pilotando uma Ferrari. No domingo, pista seca para a corrida, onde as bizarrices começaram a acontecer bem cedo. A primeira partida foi abortada porque Alessandro Zanardi e Marc Gené simplesmente alinharam seus carros nas posições erradas no grid, o que causou um atraso e uma nova volta de apresentação. Enfim, a largada para as 66 voltas do GP da Europa acontece, com Frentzen mantendo a ponta e Häkkinen roubando a segunda posição do seu companheiro. Os primeiros colocados passam ilesos pela primeira curva, mas uma grande confusão tomou conta do pelotão intermediário. No final da reta principal, a Jordan de Damon Hill, no meio do pelotão, subitamente perde potência e o carro simplesmente desliga. Quem vem atrás fica sem ter muito o que fazer. Alexander Wurz, da Benetton, não consegue desviar, bate na traseira de Hill e ainda acerta a salva de Pedro Paulo Diniz, fazendo o carro do brasileiro capotar e parar de cabeça para baixo. Aqui se faz necessário falarmos o motivo do súbito problema no carro de Hill para entendermos alguns acontecimentos posteriores na corrida. Naquela época, o auxílio do controle de tração estava banido da Fórmula 1. No entanto, praticamente todas as equipes do grid, em algum momento, foram investigadas pela FIA ou acusadas pelas adversárias de utilizarem mecanismos que mascaravam ou que simulavam o controle de tração. O caso mais famoso talvez seja o da Ferrari e seu famigerado sistema de mapeamento variável de motor. Era uma verdadeira briga de gato e rato que chegou a um ponto tão difícil de se controlar que a FIA simplesmente desistiu de tentar fiscalizar as equipes e liberou de vez a volta do uso do controle de tração no meio da temporada de 2001. Polêmicas à parte, o fato é que o sistema da Jordan que foi o responsável pelo problema de Damon Hill. O próprio Hill e também Ed Jordan, em suas respectivas biografias, dão algumas pistas de como tudo funcionava. O sistema era ativado quando o carro estava parado, seja para a largada da corrida ou em uma parada de pit stop. Após acelerar, no entanto, o piloto tinha alguns segundos para desativar manualmente o sistema antes que o mesmo causasse uma pane elétrica geral no carro. Com o piloto dentro do carro, na adrenalina de uma corrida e na pressão dos adversários, cabia sempre ao seu engenheiro lembrá-lo de desativar o sistema. Alguém, seja Hill ou seu engenheiro, esqueceu disso e a Jordan do piloto inglês simplesmente morreu alguns metros depois de largar. Guardem bem essas informações. De volta à corrida, por sorte, não houveram consequências sérias para os envolvidos, mas o acidente obrigou a entrada do safety car para a limpeza de pista, socorro a Pedro Paulo e retirada dos carros batidos. A corrida foi reiniciada apenas na 7ª volta, com Frentzen na liderança, seguido pelas McLarens de Häkkinen e Coulthard, a Williams de Ralf Schumacher, a Benetton de Fisichella e a Prost de Olivier Panis, que logo perderia sua posição para Ed Irvine, que rapidamente se recuperava da péssima posição de largada e já entrava na zona de pontos. A corrida seguiu com os 4 primeiros andando próximos e abrindo cada vez mais vantagem para o resto do grid. Na volta 17, após insistir muito, Irvine consegue mais uma ultrapassagem, dessa vez em cima de Fisichella, para assumir a 5ª posição. Um início de corrida muito forte do piloto da Ferrari, mas que a essa altura já estava 8 segundos atrás dos 4 primeiros, sendo 3 deles seus adversários diretos na briga pelo título. À frente do Irvine, lá vem o Irvine, fecha a porta de novo o Fisichella. Só que fechou a porta, exagerou, o Irvine vai passando porque botou uma roda na terra.
Irvine faz a ultrapassagem em cima de Fisichella. Tanto ele foi, tanto ele perturbou a vida do Fisichella, que o Fisichella botou ali, pisou na terra. Aí distraciona, quando volta para a pista não tem a mesma velocidade, o Irvine aproveita, mergulha por dentro, faz a ultrapassagem. Uma volta depois, na 18ª, uma leve chuva começa a cair no autódromo e 2 voltas depois, na abertura da 20ª, Ralf se aproveita de uma distracionada de Coulthard para ultrapassá-lo e assumir a 3ª posição, já colado em Hakkinen, que tinha uma grande fama de não ser um bom piloto de chuva. Tenta sair na frente, faz uma linda ultrapassagem em cima de Coulthard e vai pro ataque em cima de Mika Hakkinen. Hakkinen, inclusive, naquela mesma volta, foi o primeiro a parar para pneus de chuva. Quem também parou na volta 20 foi Mika Salo, segundo piloto da Ferrari, com um pit stop que durou 38 segundos devido à necessidade de trocar o bico do seu carro. Na volta seguinte, a 21ª, seria a vez de Irvine parar. A princípio, a ideia era também colocar pneus de chuva, mas a pancada de chuva rapidamente se dissipou e a Ferrari optou, em cima da hora, por um novo set de pneus de pista seca. Essa decisão apressada, junto da confusão na parada de Mika Salo na volta anterior, causou um verdadeiro caos nos boxes da Ferrari. Resultado, a equipe simplesmente esqueceu o pneu traseiro direito, o que deixou o piloto parado por longos 28 segundos. E falta ali o pneu traseiro, mas o que a Ferrari tá... A Ferrari, que é a campeã mundial, olha o que eles estão fazendo com o Irvine. Olha o que eles estão fazendo com o Irvine. Olha o tempo perdido. Estão tirando o Irvine da luta pelo título. Que absurdo que fez o boxe da Ferrari. O erro, podemos constatar ao final da temporada, foi primordial para a perda de título de Irvine para Hakkinen. Um prato cheio para os amantes das teorias de conspiração que afirmam até hoje que Irvine foi sabotado pela própria equipe, que só aceitaria ver Schumacher como campeão. Desastre também foi a prematura opção da McLaren de pôr pneus de chuva em Hakkinen, que passou a virar 7 segundos mais lento que os líderes, precisando parar novamente na volta 24 para voltar aos pneus de pista seca. O finlandês voltaria à pista já com uma volta de atraso em relação aos líderes. Com tanta confusão, a ordem naquele momento era: Frentzen liderava, seguido por Ralf Schumacher, Coulthard, Fisichella e Rubens Barrichello, que adorava essa condição de pista meio seca, meio molhada e já ocupava uma bela 5ª posição com a sua Stewart. Na volta 27, Ralf Schumacher entra para o seu pit stop, deixando Coulthard retomar a 2ª posição. Naquela altura da corrida, com Frentzen liderando, Coulthard em segundo e tanto Hakkinen quanto Irvine fora da zona de pontuação, o campeonato tinha um empate triplo no topo da tabela. Frentzen igualaria os 60 pontos de Hakkinen e Irvine e Coulthard ficaria apenas 6 pontos atrás do trio. Mas essa corrida, que já era caótica, ainda tinha muito que nos surpreender. Na volta 32, quase na metade das 66 programadas, enfim, Frentzen e Coulthard entram juntos no pit stop. As duas equipes têm um trabalho impecável nas paradas e os dois saem colados para logo em seguida, ao contornar a curva 1, Frentzen parar na pista com o carro totalmente morto. Alguma sugestão da causa da pane? Exatamente a mesma do seu companheiro Hill no início da corrida. De praxe, Sam Michael, então engenheiro de Frentzen, sempre alertava pelo rádio: "Desliga, desliga!", quando o carro saía dos boxes, lembrando o piloto de desligar o famigerado sistema. Naquele dia, com a pressão e a euforia de estarem liderando a corrida e empatando na liderança do campeonato, e ainda com Coulthard colado na Jordan, ambos, Frentzen e Sam Michael, esqueceram de desativar o sistema e o resultado não poderia ter sido outro. Restou um Frentzen desesperado dentro do carro e Coulthard como novo líder da corrida. O top 6 naquela altura era composto ainda por Ralf Schumacher de Williams, Barrichello de Stewart, Fisichella de Benetton, Herbert, companheiro de Rubinho na Stewart, e Villeneuve de BAR. Na volta 35, a chuva volta e dessa vez volta com força. A maioria dos pilotos para colocar pneus de chuva, com exceção dos ponteiros, Coulthard, Ralf e Fisichella, além de outros poucos pilotos. Mas essa chuva demorou um pouco mais e, mais uma vez, a McLaren errou, dessa vez ao não chamar Coulthard para trocar de compostos. Pneu seco com pista molhada, todo mundo sabe o que pode acontecer. Resultado, Coulthard na barreira de pneus na volta 38. E aí o Coulthard. Veja o Coulthard que vinha em primeiro. Veja o Coulthard que vinha em primeiro. Ele escapa, bate, Ralf Schumacher volta para a primeira posição. Ralf Schumacher, então, retoma a liderança por 6 voltas, até fazer a sua parada de pits para colocar seus pneus de chuva e voltar atrás de Fisichella, que ainda estava de pneus para a pista seca.
Johnny Herbert vinha em terceiro, pois havia ganhado a posição de Rubinho nos pits, um top 3 totalmente improvável. Rubinho eventualmente perderia também a quarta posição para a Prost de Jarno Trulli. A essa altura já não chovia mais e a pista estava naquelas condições malucas, de parte molhada a parte seca. Ninguém sabia ao certo as condições ideais e diversos pilotos abandonavam. Um deles foi o próprio Fisichella, que após flertar várias vezes com a caixa de brita, finalmente abandona na volta 49 após passar reto de forma muito parecida com Coulthard. Sabe porque tinha que deixar porque é líder, mas ele passa e passa reto. E passa reto o Fisichella. Depois que ele fez a ultrapassagem em cima do Irvine, passa reto o Fisichella e já abandona a prova. Ele era o líder, Ralf Schumacher vai voltar a ser o líder. E com ele voltando a ser o líder, e com o Trulli parado no box, o Herbert vem para buscar a segunda posição. Na quarta vez que sai da pista o Fisichella, aí já é demais, né, amigo? É a quarta vez que sai da pista o Giancarlo Fisichella, aí vai para ficar de uma vez. Mais uma vez a liderança volta às mãos de Ralf Schumacher, apenas para, na volta seguinte, o pneu de sua Williams estourar. Ralf teve que ir se arrastando até os boxes com apenas 3 pneus por praticamente uma volta inteira. O alemão voltaria apenas em quinto. E olha o Ralf Schumacher com o pneu estourado. E vai passando reto o Ralf Schumacher, acontece de tudo. A liderança então caía no colo de um surpreendente Johnny Herbert, seguido por Trulli e Barrichello. 2 Stewart e uma Prost no top 3. E se não bastasse, a quarta posição era ocupada por um inimaginável Luca Badoer e sua fraquíssima Minardi, que ainda tinha Marc Gené na 7ª posição. Mas esse GP da Europa, que já havia sido cruel demais com muita gente, resolveu que o conto de fadas da Minardi seria mais uma vítima. Na volta 54, a caixa de câmbio de Badoer estoura, causando o abandono do italiano que, sem acreditar, chora copiosamente ao lado do seu carro em uma imagem que é famosíssima até hoje. O desespero do Badoer, que pela primeira vez estava na zona de pontuação. Olha só o desespero do Luca Badoer. Pela primeira vez estava na zona de pontuação. Tá chorando o Luca Badoer. É exemplo do que aconteceu com o Hackney. Chora copiosamente o italiano Luca Badoer. O abandono de Badoer fez com que seu companheiro Gené assumisse a 6ª posição, última a marcar pontos. Atrás dele, e se aproximando rapidamente, vinham os 2 líderes do campeonato, Irvine e Hackney, que brigavam ferozmente entre si e que a essa altura já sonhavam em voltar à zona de pontos, depois de uma primeira metade da corrida totalmente desastrosa para ambos. Lá na frente, Barrichello tirava rapidamente a diferença para Trulli e iniciava uma briga feroz na tentativa de ultrapassar a Prost. Jack Stewart já sonhava com uma dobradinha histórica para sua equipe. Na volta 62, Jacques Villeneuve, que vinha tranquilo na 5ª posição, sofre problemas de embreagem e é mais um a abandonar. Na mesma volta, Irvine não aguenta a pressão do adversário, passa reto na chicane e é ultrapassado por Hackney, que, com o abandono de Villeneuve, enfim volta à zona de pontos. Após passar Irvine, Hackney abre rapidamente e logo encosta em Marc Gené, ultrapassando também a Minardi a 2 voltas do fim. Rubinho tentaria de todo jeito, mas sem sucesso, ultrapassar Trulli em uma disputa eletrizante nas voltas finais, e assim terminou essa corrida insana. Vitória de Johnny Herbert, segundo lugar para Trulli, que conseguiu segurar todo o ímpeto de Barrichello. Ralf Schumacher chegaria em quarto, Hackney salvou uma 5ª posição e Marc Gené chega numa histórica e heróica 6ª posição. Além deles, Irvine, Ricardo Zonta e Olivier Panis completaram os 9 carros que sobreviveram a essa corrida caótica. O improvável GP da Europa de 99 foi a primeira e única vitória da equipe Stewart, que foi vendida para a Ford e virou a Jaguar no ano seguinte, e também a única vez que a equipe levou seus 2 pilotos ao pódio juntos. Foi também a primeira vitória de um motor Ford na Fórmula 1 desde o GP da Europa de 94 com a Benetton de Schumacher. Foi a última das 3 vitórias da carreira de Johnny Herbert, o último pódio da Prost e o último pódio de um motor Peugeot na categoria. O ponto marcado pela 6ª posição de Marc Gené foi o primeiro da Minardi desde 1995 e foi mais um fator decisivo no campeonato, justamente por ele ter chegado na frente de Irvine. Caso o irlandês tivesse passado Gené e marcado aquele ponto, Schumacher poderia inverter as posições com Irvine no GP do Japão, o que garantiria o título para o piloto da Ferrari. Muitos fatos marcantes nesse GP que será para sempre lembrado como um dos mais inesperados e malucos da história da Fórmula 1.